Chegamos à 25ª rodada do Brasileirão. Eu não vou ficar enrolando não, porque tem muita coisa para falar nesse vídeo. Bora! Antes da gente começar a falar de posição por posição, as melhores defesas. Vamos lá. Tem um tempinho ainda até o mercado fechar. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas tem um tempinho. Tem jogos da Libertadores ainda para acontecer. Enfim, melhores defesas. Está muito aberto, tá? Porque alguns estão dependendo muito mais do adversário do que da própria competência aí do time. Flamengo, por exemplo, não vive um bom momento, todo mundo sabe. Daquele jeito o Flamengo, que o São Paulo ainda não foi embora. Mas joga contra o Bahia e o Bahia, como visitante, não faz gol há 4 jogos. Fluminense tomou gol nos últimos 7 jogos como visitante. Porém, entretanto, todavia, Cuiabá não faz gol há 5 jogos. Botafogo, melhor defesa do campeonato. Os últimos jogos não foram tão legais assim para o Botafogo, mas pega o Goiás em casa. Então, tem peças bem interessantes desses 3 times aí para colocar. Eu falei isso no geral, até porque tem gente que gosta de fechar a defesa, né? Eu acho que são defesas bem interessantes, mas tem peças unitárias ali que dá para colocar, principalmente indo para esses 3 times. Melhores ataques, vamos lá. Na parte de melhores ataques, vou colocar alguns times. O Flamengo tem que mandar embora logo esse mau momento se quer ainda brigar por alguma coisa nesse brasileiro, que agora só sobrou isso também. Fortaleza, além de vir embalado, o Grêmio é muito ruim fora de casa. Então dá aí para arriscar algumas peças do Fortaleza. Mas cuidado que pode ser reserva, porque tem jogo na próxima semana. Então vamos ficar de olho aí em qual Fortaleza vai a campo para esse Campeonato Brasileiro. Aí a gente tem São Paulo, que também está embalado por conta da conquista aí da Copa do Brasil, foi muito bem contra o Coritiba, teve gol anulado, enfim, vai jogar em casa. Santos e Vasco são 2 times, o Vasco tá melhor, né, já saiu da zona de rebaixamento, o Santos ainda não, mas são 2 times que tomam gol, mas fazem, então tem peças aí de meio campo e de ataque que dá para aproveitar. Bragantino, Palmeiras, mas vamos ver como que vem esse Palmeiras, porque com certeza depois do jogo do Boca Juniors, estou gravando esse vídeo antes do jogo, né? A gente não sabe como virá esse Palmeiras, que vai ter o segundo jogo na semana que vem, e o próprio Botafogo aí, líder do campeonato, que, cara, vai ter que se virar até para não deixar nenhum outro time encostar, né? Vacilaram aí na rodada passada, Palmeiras perdeu, Botafogo perdeu, parece que Botafogo e Palmeiras tá assim, quer saber? Eu não quero ser campeão, não. Palmeiras falando, mas pensando bem, também não quero chegar, não. Parece que os dois são nessa, mas enfim, vai ser um jogo bom aí contra o Goiás, para o Botafogo criar uma gordurinha a mais. Vamos lá, peça por peça agora. Como sempre, começando pelos nossos goleiros aí, eu sei, Lucas Perry, Botafogo nos últimos 3 jogos não foi tão bem. Lucas Perry fez pontuações baixas, mas o importante, não negativou, né? É a melhor defesa do campeonato. A parte boa é que, como ele desvalorizou, né? Não foi tão legal assim, o mínimo dele tá bom. Então, eu acho que é um excelente goleiro aí para a rodada, tá? Eu gosto do Rafael Cabral, geralmente goleiros que vão jogar contra o América Mineiro, eles estão indo bem, porque o América Mineiro não efetivamente fazem o gol, mas eles finalizam, né? Então, o Rafael Cabral é uma boa. Gosto da opção do Cleiton para essa rodada. Gosto da opção do Rafael para essa rodada, que tem um valor bem acessível, é bem bom. O próprio Walter, que pode ser bem exigido. A gente não sabe como vem esse Fluminense por conta do outro jogo. Olha, mais barato que o Walter, aí eu já acho muita loucura para o momento. Aqui é um clássico, né? Atletiba. Aí, nos últimos Atletibas, alguém consegue lembrar? É impressão minha ou parece que o Coritiba se deu melhor que o Atlético Paranaense? Embora no brasileiro o Atlético Paranaense seja muito melhor que o Coritiba, né? Mas eu tô falando do clássico em si. Ou eu tô louca, mas a impressão que eu tenho é que o Coritiba, nos últimos confrontos de Atletiba, levou a melhor. Falem aí para mim nos comentários. Me corrijam se eu tiver errada. Eu vou de Rafael, tá? São Paulo tá felizão pela Copa do Brasil, tudo bem, aqui é um clássico também, mas Corinthians jogando no Morumbi é um Corinthians que empatou com Fortaleza, vai jogar o segundo jogo fora de casa. Não sei, tudo bem, Luxemburgo caiu, não sei se é o Mano mesmo que vai assinar, se ele já vai assumir, como que vai fazer. Tá muito aberto esse Corinthians aí para o clássico. Então, eu vou aqui de Rafael, já sabem, né? Depois, hack do goleiro, todas as coisas, eu faço ou na live de fechamento de mercado, ou até mesmo time pronto, eu mando lá no grupo do
Telegram, tá? Indo para os nossos zagueiros. Eu sempre gosto muito do Léo Pereira, acho que é um jogo bem favorável para ele. Ele é mais caro, eu sei, mas o mínimo dele não tá tão bom. Se conseguir só o SG, já valoriza. Mas Léo Pereira é aquele zagueiro mais ofensivo. Ofensivo é ótimo. De onde eu tirei isso? Ofensivo, e a média dele como mandante é muito boa. Então, gosto da opção do Léo Pereira para essa rodada. Vitor Cuesta é uma opção que eu gosto também. Carol, posso dobrar Vitor Cuesta e Adrielson? Pode. Vou até te mostrar uma coisa, ó. O Vitor Cuesta como mandante, 6,69. Adrielson como mandante, 4,85. É uma média um pouquinho menor, é verdade, mas são duas ótimas médias. Então, se quiser dobrar aí os dois, eu não acho ruim, não, tá? Não sei se eu gosto das opções dos zagueiros do Palmeiras para essa rodada, muita atenção nisso. Joaquim tem ótima média básica, fez 2 assistências contra o Bahia na rodada passada. O jogo não valeu pro Cartola, mas ele deu 2 assistências. Porém, não acredito no SG do Santos. Léo Ortiz, se for jogar mesmo, eu acho uma baita opção, porque o Bragantino tá brigando na parte de cima da tabela, sim, senhores. E o Bragantino, eu vou até ver aqui na minha tabela, para não falar besteira. Espera aí, ó, eu tô com a minha tabela aqui aberta. 1, 2, 3 jogos sem sofrer gols. E se a gente contar com os últimos 10, são 7 jogos sem sofrer gols. Sim, principalmente se esse Palmeiras vir muito modificado e tal, eu acho uma boa aí arriscar, né? Gosto da ideia do Léo Ortiz. Adrielson, eu já falei. Luciano Castan é um cara que eu gosto também. Beraldo é um cara que eu gosto muito também. Inclusive, né? Valor bem baixo para quem está sem cartoleta é uma boa. Para quem também precisa valorizar é uma boa. Inclusive, pode aí aparecer no time valorização, tá? Que eu mando sempre lá no grupo do Telegram. Se você não faz parte ainda, entra lá, o link está aqui na descrição do vídeo. Ele é completamente gratuito. Tudo que você precisa saber antes do mercado fechar vai estar lá. Olha, eu vou de Léo Pereira e vou de Vitor Cuesta. Gastei bem aí nessa zaga, hein? Mamma mia, vamos para os laterais. Marlon não preciso nem dizer, né? Ótimo momento para colocar ele, porque o cara tá desvalorizado. Olha a média dele, média como mandante é absurda, de boa. Tudo bem, como visitante é melhor, mas aumentou muito, não era tão alto assim. O Cruzeiro em si, né? Em casa, quando joga em casa, melhorou bastante. Outra opção que eu acho sensacional é Juninho Capixaba. Olha como o cara é regular. É absurdo, tem 2 gols, tem uma assistência, inclusive está sendo cotado aí para o Palmeiras na temporada de 2024, porque dificilmente eles vão conseguir segurar o menino Piquerez, e Juninho Capixaba está sendo bem cotado aí no time Alviverde Paulista. De Plácido, uma baita opção. Guilherme Arana, inclusive, foi convocado, né, para a seleção. Wesley é uma opção barata que eu gosto bastante, é aquele lateral mais ofensivo, dependendo como o Sampaoli colocar, aí ele joga mais avançado, e eu acho uma baita opção, tem ótima média em casa. Caio Paulista, uma opção que eu gosto. Carol, como que você enxerga Pumita Rodrigues e Lucas Piton, já que geralmente os laterais que jogam contra o Santos vão bem? Vamos lá, tudo vai depender como o Marcelo Fernandes vai escalar esse Santos. Se escalar como escalou o Bahia, eu não indico, tá? Que foi com 3 zagueiros ali, que tinham os alas, aí eu não indico tanto. Puma Rodrigues, do Lucas Piton e o Puma, talvez o Puma, porque ele é aquele lateral que ele é muito melhor ofensivamente do que defensivamente. E se a gente contar que o Santos tem esses problemas defensivos, aí o Puma pode ser aí uma boa ideia, tá? Hugo é outra baita opção, barata e ainda ótima para valorizar. Rafinha já não gosto tanto, daqui para baixo eu acho besteira, porque são caras muito baratos e seria uma aposta absurda. Então eu vou colocar aqui Juninho Capixaba no nosso time e vou colocar Wesley, fechando as nossas laterais. Meio campo, vamos embora. Rafael Veiga, eu acho uma baita opção para essa rodada, tá desvalorizado, né? Não tanto, mas enfim, a gente sabe do potencial que ele tem. Mas e aí, vai jogar? Vamos ficar de olho nessas notícias, porque como que o Palmeiras vai jogar depois desse jogo contra o Boca na casa dos caras? Não fazemos a menor ideia. Então, cuidado aí com os jogadores do Palmeiras. Arrascaeta, óbvio, uma boa opção. Esse jogo aqui, ele é muito importante para o Bahia, tá?
porque o Bahia e o Santos estão empatados na zona de rebaixamento. O que muda de um para o outro é o saldo de gols. O confronto do Santos ele é um pouquinho mais favorável que o do Bahia, né? Porque o Santos joga em casa, enfim, mas é um confronto bem importante para o Bahia. Eduardo do Botafogo é uma opção que eu gosto. Matheus Fernandes, muito mais por conta de média básica. Eu prefiro o Evangelista, a gente já vai falar dele. Cristaldo, eu vejo ele um pouquinho como aposta, muito mais pelo momento do Grêmio fora de casa. A média dele não é ruim. Ele tem 5 gols, 3 assistências, mas ele é muito melhor como mandante, o Grêmio em si, né? Muito melhor como mandante do que como visitante. Caio Alexandre, eu acho uma opção bacana. Olha aqui, Lucas Evangelista, inclusive já vou colocar ele aqui no nosso time. Eric, ai que ódio! Quem assistiu o vídeo do canal, né, na rodada passada, viu que eu coloquei o Eric e totalmente influenciada por outras pessoas, troquei o Eric pelo Vitor Bueno na última hora e mandei esse time. Quem fez o gol? Quem fez? O Eric. Pois é. Pois é, pois é. Olha, fez 10-10 na última rodada, foi muito bem. Rodrigo Nestor, dono do gol aí, que deu o título para o São Paulo, uma baita opção. Sebastião Gomes, um cara que vem se destacando bastante. A gente fala, o Coritiba, parte de baixo da tabela, o Coritiba. Mas olha aqui, tem 6 jogos, só tem 2 gols e 1 assistência. Pode ser uma aposta aí, tá? Para o teu. Você precisa ganhar algumas posições na liga, precisa de uma aposta que quase ninguém vai. Eu acho muito importante. Paulinho, baita opção para o meio-campo, 2 assistências, é porque aqui conta só os jogos que foram válidos para o Cartola, né? Mas ele que deu assistência aí no jogo contra o América Mineiro na segunda-feira. É aquele meia que o cartoleiro gosta, ó, constante, produz pontuação, pode ser uma boa. O Santos toma muito gol, né? Tá tomando muito gol. Então pode ser uma opção bacana aí para o meio-campo também. A gente já está aqui com o Lucas Evangelista, então eu vou colocar Eduardo e Arrascaeta. Se eu falar para vocês que eu tô apaixonada por esse meio-campo, eu tô mentindo, tá? Mas aí depois a gente faz as mudanças. Colocar o Arrascaeta e o Eduardo aqui são boas opções porque eles são caras. Então, se eu quiser depois trocar por algumas mais baratas, não vai me faltar cartoleta, eu não vou ter que ficar fazendo um quebra-cabeça aí. Eu já vou colocar o técnico para a gente ver quanto realmente vai sobrar para o nosso ataque. Eu acho que o Bruno Lage é um baita técnico para essa rodada. Gosto do Pedro Caixinha também. Dorival Júnior para essa rodada pode ser uma boa. Dos mais baratos, porque o técnico tá caro, né? Dos mais baratos, eu acho que aqui o Zé Ricardo contra a pior defesa do campeonato pode produzir alguns scoutzinhos bons. Olha as opções que a gente tem para baixo. Não sei se eu gosto tanto, tá? Dessas opções. Então, a gente vai aqui de Zé Ricardo, das opções mais baratas. Tiquinho, cara, eu sei, tá de jejum, tem gente brava com o Tiquinho. Olha as últimas pontuações dele, mas o confronto é muito favorável para ele. Hulk, a mesma coisa. Embora, se a gente for ver aqui os últimos jogos do Hulk, né, quem está produzindo melhor é o Paulinho. Paulinho, aí ele já tem 10 gols, tá numa constância melhor, né? E custa um pouquinho mais barato. Verratti, não preciso nem falar, né? Com a quantidade de gols que o Santos está tomando, óbvio que é uma boa opção. Soares eu trato como aposta por ser fora de casa. O Peck também pode ser uma opção aí ao Verratti. Gosto da opção do Caleri em casa. Cano jogou muito contra o Internacional no jogo da Libertadores, já falei do Paulinho. Lucas Moura, eu acho que é uma baita opção, inclusive estará no nosso time. Marcos Leonardo jogando em casa tem uma baita média, tá? Eu sei que tem muita gente triste com o Marcos Leonardo aí, mas, né, se o jogo contra o Bahia valesse para o Cartola, ele teria ido muito bem. É um dos artilheiros aí, tem 8 gols e 1 assistência. Atacantes do Bragantino, eu acho muito interessante. Se fosse colocar alguém do Palmeiras, eu colocaria o Rony. Canóbio, eu acho uma baita opção para essa rodada. Eu acho que tem que ter uma parte ofensiva aí do Atlético Paranaense, tem que ter. Slimani, eu nem sei se é assim que fala o nome dele, né? Mas é assim que eu falo. Ó, pode ser um diferencial aí para essa rodada. Rossi, eu gosto também.
Lucero, que eu nunca sei se é Lucero, Lucero, enfim, gosto da opção do Lucero também. Bruno Henrique, ousadíssima aposta Mastriani, e aí é isso. Então, a gente já tá aqui com o Lucas Moura, né? Também tem que ver como que o Inter vai. Se o Inter for reserva aí, Paulinho acaba sendo uma boníssima opção. Eu vou de Lucas Moura, vou fazer uma apostinha no Canóbio e vou colocar o Paulinho para aproveitar a boa fase dele. É um ataque um pouco diferentão, né, do que a gente vê aí ultimamente. E vou colocar, inclusive, está com moral o Lucas Moura, jogou muito da última vez que jogou contra o Corinthians, vou colocar ele de capitão, tá? Então tá aí, esse é o nosso time. Dá para a gente mexer, dá para a gente colocar o Adrielson aqui no lugar do Cuesta, vai sobrar umas cartoletinhas para colocar alguns outros atacantes. Até o mercado fechar, muita notícia vai sair. Eu não estou acostumada a fazer vídeos com tanto tempo de antecedência, mas a galera pediu, então por enquanto é esse o time. Vamos ver como que se ele fica exatamente assim até o mercado fechar, tá? Entrem lá no Telegram que eu mando tudo por lá. Beijo, bora mitar.